Esperando o pastor Moisés aqui, né? Meu desafio vai ser grande. A gente passou o dia aqui ontem, né? Ficamos aqui das 9, eu das 9 até meia-noite 15, né? Com a juventude aqui no culto. Então, a gente está cansado, né? A voz desgastada. Mas eu gosto da expressão do apóstolo Paulo quando ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? E hoje é um culto importante, nós vamos apresentar 17 crianças. 17 crianças que os pais entenderam a importância de trazê-las na presença do Senhor. Mas aqui tem outras várias pessoas que vieram para o culto, ouviram uma palavra, que também precisam ser alimentados. O pastor Moisés me mandou mensagem ontem à noite, falou: ministra no culto das 10, eu não vou poder estar. Certamente ele está acompanhando, que Deus renove também as forças dele. E eu, pela graça, quero compartilhar um texto. Fiz questão de colocar o tema Família Raiz, porque eu vim de uma família raiz e quero dividir isso ao seu coração nessa manhã. Enquanto eu estiver pregando, eu quero que você interceda pela minha vida. Amém? Coloca amor também nas minhas palavras, que eu creio que Deus também vai nos dar umas cutucadas assim, no bom sentido. Porque creio que a família é o maior fundamento e a maior construção que o mundo já viu. Foi o que Deus fez. A igreja não é nada sem a família. Só existe igreja porque existe a família. E a maior personificação de uma igreja saudável é quando essa igreja tem famílias saudáveis, famílias bem resolvidas. Eu gosto de pregar de família, principalmente quando a minha família está aqui. Quando a minha mãe está aqui, né? Nem sei se os meus irmãos estão aqui, mas principalmente quando a minha esposa e as minhas filhas estão aqui. Porque para mim é bom poder ministrar com a minha esposa me ouvindo. E normalmente na primeira fileira, as minhas filhas também, porque elas são crentes. E minha família não é uma família perfeita, mas é uma família que a gente tenta acertar. Então eu quero, de alguma maneira, ser boca de Deus para o seu coração. Amém? Amém? Eu creio que o Senhor tem um recado para ministrar para nós. E eu quero também ser assertivo. Eu gosto de uma expressão do pastor Moisés, que ele fala: eu não quero atrapalhar o que o Espírito Santo vai fazer. Eu não quero atrapalhar, né, o que Deus vai fazer na sua vida nessa manhã. Então eu vou ler 2 textos a princípio. Quem me conhece sabe, quando eu prego, eu uso muito texto bíblico. Porque se você não gostar do que eu falei, aí você vai falar com Jesus, que eu estou usando a Bíblia, aí o problema é seu e de Jesus, amém? Agora, se eu falar coisa aqui da minha cabeça, você pode desencanar. A gente não tem muita coisa para oferecer não, mas a Bíblia tem coisa demais para acrescentar para nós. Eu quero ler os 2 textos que julgo talvez um dos mais importantes quando o assunto é família. Um é o salmo atribuído a Salomão, Salmo 127, e o segundo é um salmo atribuído ao rei Davi, Salmo 128. São 2 salmos pequenos, e eles serão um pano de fundo para essa mensagem. Salmo 127 e Salmo 128. A princípio eu vou fazer a leitura na linguagem corrigida, que é a Bíblia que eu trouxe aqui nessa manhã. Amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Agora nós vamos ler o Salmo 128. É uma sequência. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Você pode aplaudir o Senhor por esses 2 salmos? Salmos abençoadíssimos. Eu pedi para colocar essa frase, essa palavra aqui, porque eu sou de uma origem, de uma família literalmente raiz, né? Aqueles que têm mais de 30, mais de 35 anos, normalmente é de uma geração que os pais tiveram um casamento duradouro, né? Os casamentos aí que passaram da casa dos 30, 40, 50 anos. Nós somos de uma geração que bastava um olhar e nós já sabíamos que ia apanhar. Se meu pai estivesse conversando e eu passasse no meio da conversa, a gente ouviu uma expressão: deixa a visita embora e nós vamos conversar. A gente ficava até mais educado com a visita. Não vai embora não, quer mais uma água? A gente já sabia que no final a gente ia pagar um preço alto. A gente era submisso. Tínhamos hora para sair, hora para voltar. Tínhamos hora até para tomar banho. E aí se colocasse comida no prato e não comesse tudo, você ia ter que comer. Você ia ter que comer aquela comida. E se você comparasse a sua comida ou a sua roupa com do seu irmão, você apanhava. Na verdade, a gente apanhava para depois saber o motivo. Isso quando tinha motivo. Eu me lembro que muitas vezes o meu irmão, eu sou de uma família de 5 irmãos, então eu tenho 2 mais velhos e 2 mais novos. Eu sou o do meio. Então quando um fazia uma coisa errada, apanhava a leva inteira. Menos a minha irmã. Minha irmã, ninguém podia bater nela. Minha irmã, Deus cuidou dela, né? Deus sustentou a minha irmã. Mas a gente não foi assim. A gente era corrigido mesmo. Eu apanhava com bainha de facão, aquela capa de couro. Meu pai tinha 1,60 m. Com uma mão ele segurava num braço e com o outro ele segurava a bainha de facão. Era impossível fugir do meu pai. Ele era muito forte. Muitas vezes eu me lembro, nós íamos jogar futebol no domingo. E naquela época era algo muito comum. Sempre depois das 4, das 5 chovia. E a gente tomava banho e ficava tudo trocadinho. Eu e meus irmãos com a roupa igual. E os amigos falavam assim: vamos jogar futebol à tarde? A gente falava: a gente não pode. Eles falavam assim: papai não deixa? Aí desafiava nós, né? Aí nós íamos jogar bola. Sabia que ia apanhar, mas a gente ia. Aí meu pai descia com a bainha de facão. Meu pai gordo, não conseguia correr atrás de nós. Então a gente subia correndo em casa, apartamento. Quando a gente chegava em casa, minha mãe estava atrás da porta. O primeiro ela já grudava, ia apanhar. Um ia para o banheiro, o outro ia para o quarto esperar a sua hora. Normalmente o que entrou no banheiro para tomar banho sempre achava mais esperto. É o que apanhava pelado dentro do banheiro. Meu pai usava a palavra mais terrorista que existia na época: abre a porta, eu quero conversar com você. E ele falava assim: se você não abrir, vai ser pior. Como é que você não abre? Já contei essa história aqui. Meu irmão mais novo chama Anderson, a gente chama ele de Du. Tem 36 anos agora. Minha mãe um dia grudou ele no pescoço e levantou assim. A minha mãe tinha força, grudou assim, levantou. Ele bateu a cabeça no registro do chuveiro, sangrou. E ele começou a gritar: polícia, socorro. Nenhum policial teria coragem de intervir, minha mãe batendo nele. Porque minha mãe quebrava. Ninguém roubou, ninguém matou. Todo mundo casado, constituiu família. Olha que benção. Não é uma benção assim ou não? Hoje você pegar um menino hoje, ele vai falar o que para você? Se você colocar a mão em mim, eu chamo a polícia. Moleque miserável. É os nossos filhos. O que está acontecendo com a nossa família? A pergunta que eu preciso gerar ao seu coração é: o que está acontecendo com a família? Tem um pouco dos meios de comunicação aí no meio, as telenovelas, os filmes. Parece que tudo conspira para enfraquecer a família. Hoje, se não deu certo,
larga e casa de novo. Isso quando a gente não se depara com tanta construção que o mundo fez para tentar desconstruir os fundamentos mais importantes que a família tem. Cara, o que seria de nós se não fosse a nossa casa? Eu penso que a maior satisfação de um homem é ele saber que depois de um dia árduo de trabalho, ele vai voltar para casa, porque ele tem uma família esperando ele. Não tem preço. Só quem vive isso sabe o quanto isso é bom. Eu quero deixar de cara ao seu coração já uma clareza. Saiba que a família é o maior projeto que Deus fez. Em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, ele mostra a primeira família no Jardim do Éden. E eu gosto de ler esse texto, porque ele mostra por que Deus construiu um lugar incrível, que é o Éden. Um lugar irrigado, não pela chuva, mas pela própria terra que brotava vapor, para que as plantas, para que os animais silvestres, tudo se submetesse ao homem. Deus construiu um jardim só por causa da família. Olha o que diz: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Deus criou o homem e abençoou. Você conhece um pouco a história, imagino? O homem transgrediu, desobedeceu, Caim matou Abel, Abimeleque matou outros 2 homens, entrou o homicídio, veio a maldade. Deus criou uma insatisfação, uma ira. Lá em Gênesis capítulo 7, Deus mandou chuva, e Deus acabou com tudo, mas preservou um homem que era justo, Noé e a sua família. E quando você lê Gênesis capítulo 9, no versículo de número 1, você vai ver que Deus usa a mesma expressão para Noé que Deus usou aqui para Adão. E abençoou Deus agora Noé e a seus filhos. E Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Era um outro momento, era uma outra história, mas era o mesmo Deus, cumprindo a mesma bênção, declarando o mesmo sucesso, criando na família a mesma expectativa, porque passou milhares de anos e Deus continua ainda querendo que a família seja uma grande bênção. Se você olhar para a igreja, nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus, e a gente vem toda semana cultuar a Jesus aqui nessa casa, na igreja. A igreja tem como parâmetro também a família. Se nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 4 e 5, se um homem quer virar pastor, olha a recomendação para ele: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Quer ser pastor? Como é que está a sua casa? Olha como a família é importante. Não, eu não quero ser pastor não, é muito BO ser pastor. Deus me livre, eu quero ser obreiro. Ah, tá bom. No mesmo capítulo, nos versos 11 e 12, a recomendação para o obreiro: da mesma sorte o obreiro tem que ter a sua esposa. As mulheres devem ser honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Olha, esse texto levado a sério, o menino está fazendo bagunça ali, é filho de quem? É do obreiro Zé. Então diga para o obreiro Zé que ele não pode servir mais, porque ele não educa nem o filho dele na igreja. Como é que ele vai cuidar da minha casa? A régua é alta, sim ou não? Sim ou não? Sim. Minhas filhas deram trabalho, mas no culto fica as duas sentadinhas do lado da mãe. Por quê? Porque a nossa casa é parâmetro para servir a Deus. Eu imagino que a família, ela representa o cuidado maior da expressão da nossa fé. Paulo, quando escreveu em 1 Timóteo capítulo 5, no verso 8, Paulo usou uma declaração: aquele que não tem cuidado com os seus, principalmente dos da sua casa,
negou a sua fé e é pior do que o infiel. Paulo está dizendo que se você e eu somos crentes, e se a nossa casa está bagunçada, Paulo está dizendo, olha, a pessoa que está no mundo, nem me conhece, é melhor do que você. Não foi uma coisa boa vir pregar aqui hoje, né? Amém, irmãos? É um desafio ter família, sim ou não? Família é uma bênção. Tem umas brigas de vez em quando, uns pratos rola lá, hein? Família é uma bênção. A questão é que Deus, Ele projetou a família para ser um lugar de sucesso. A nossa família precisa ser um lugar onde a nossa força e a nossa maior dedicação deve ser empenhada. Em resumo, se a nossa família fracassou, nenhum sucesso na vida valeu a pena. Em resumo, se a nossa família fracassou, nenhum sucesso conquistado valeu a pena. Aí você pode pensar assim, poxa pastor, que pena, eu não sabia disso, eu nunca ouvi sobre isso. Se eu pudesse, eu vim de um lar com tanta dificuldade, eu vim de um lar com tanto problema. Eu vim de um lar que o meu pai era alcoólatra, minha mãe não dava atenção. Eu vim de um lar tão dividido, um lar onde a fé que a gente professava não era fé cristã. Eu vim de um lar com tantas dificuldades. Quantos de nós chegou aqui porque o nosso lar lá atrás tinha problemas? Eu quero contar uma pequena história para você, aonde o fundamento dessa história é quebrar ciclo. Existe um homem na Bíblia, um dos poucos reis na história de Judá, que foi um homem de Deus, chamado rei Ezequias. Tirando o rei Davi, é o rei que eu mais amo quando eu leio sobre a história dos reis, porque era um homem de Deus, era um homem crente. Mas se você olhar a construção familiar desse homem, não era boa. Eu vou ler um texto ao seu coração, para resumir essa história. 2 Reis, capítulo 16. Vou ler 4 versículos que exemplificam quem foi o rei Acás, o pai de Ezequias. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque ele andou no caminho dos reis de Israel e até o seu filho fez passar pelo fogo. Ele adorava o Deus de Maloque. O Deus de Maloque aceitava como sacrifício crianças mortas no altar. Esse era o rei de Judá. Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançou fora diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo dos arvoredos. Esse homem era tão ruim, que ele foi na Síria e fez um acordo com o rei Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria. E quando ele foi lá, ele viu um altar que o rei Tiglat tinha. E ele chamou o seu sacerdote e falou para o sacerdote: faça um altar aí em Judá, igual o que tem aqui. E ele oferecia sacrifícios para os seus deuses nesse altar. Era um pai ruim, um homem maldito, um homem cheio de abominações que Deus não suportava. Mas esse homem teve um filho que Deus poupou, rei Ezequias. Quer saber quem é Ezequias? 2 capítulos na frente, 2 Reis, capítulo 18, verso 1 ao 7. Vai dizer quem foi Ezequias. E sucedeu no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias.
Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque ele se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, se conduzia com prudência, se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Olha, isso aqui é uma introdução, eu não esqueci do Salmo 127, 128. Esse texto é o maior exemplo de que em algum momento você e eu precisamos quebrar um ciclo ruim. Em algum momento eu preciso usar a minha inteligência, permitir que o Espírito Santo, que dirige os nossos passos, nos faça entender que de repente tudo aquilo que a gente viu na casa dos nossos pais não era legal. Amamos os nossos pais, amamos nossos avós, amamos, e se estamos aqui é porque eles, com a sua capacidade, cuidou da gente. Mas a questão é que em algum momento Ezequias entendeu: eu não posso ser que nem meu pai, eu não posso ter a vida que o meu pai tinha, porque agora eu vou ter a minha família, eu vou reproduzir para a minha família aquilo que eu entendo que é certo. E você está aqui nesse domingo, dia 9 de março de 2025, não em mais um culto, não ouvindo mais uma mensagem, mas sendo despertado, para que você possa quebrar um ciclo. Deus é um Deus que nos leva a quebrar ciclos. Ciclos que corrompem a nossa fé, ciclos que quebram a nossa integridade, ciclos que nos levam a ser omisso, ciclos que nos levam a ser irresponsáveis. Olha, eu aprendi e tenho ouvido de Deus que servir a Deus é uma vida de muita renúncia. E quando você decide fazer o que Deus quer, muita gente ficará contra você, começando pelas pessoas da sua casa. Mas a questão aqui é que Ezequias sabia: Acaz não é mais meu pai, Acaz é um parente. A minha casa é eu, a minha mulher e os meus filhos. Eu não poderia opinar na casa do meu pai, mas na minha casa eu vou dizer o que vai acontecer. Um ciclo está sendo quebrado. Na minha casa é Deus que vai ser servido. Na minha casa ninguém vai gritar com a minha mulher. Na minha casa filhos não falam palavrão. Na minha casa nós controlamos o programa de televisão. É ciclo novo para um novo tempo. Pastora, mas eu não tive instrução. Amém, está tendo agora. É interessante porque quem conhece a história do rei Ezequias, ele se dedicou tanto para ajustar a casa de Deus, tanto para ajustar o reino, tanto para organizar as coisas, que um dia o profeta Isaías foi até ele e falou: arruma a tua casa, porque certamente você vai morrer. Esse homem se dedicou tanto à obra de Deus, que é muito provável que talvez ele não tinha tanto tempo assim para cuidar da casa. Ele era uma liderança política, era um rei, era um homem de autonomia diante de uma nação. É como Deus reprovando em Ezequias: você é uma bênção na igreja, mas em casa você está com um ponto negativo, tu vai morrer. Ezequias virou a cara para a parede e foi orar a Deus. E antes que o profeta Isaías saia do pátio, do palácio, Deus falou: Isaías, volta, porque ouvi a oração do meu servo Ezequias, e diga a ele: assim diz o Senhor dos Exércitos, não apenas ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, como você não morrerá, e acrescentaria a você
15 anos mais. Olha, quando a gente reconhece que falhou, quando a gente reconhece que pisou na bola, Deus nos dá uma chance de consertar o rumo da nossa casa. Hoje não é apenas um culto para apresentar a criança, mas é um culto para ajustar a nossa casa, ajustar a nossa família, colocar a nossa casa na mesma página que Deus tem para nós. A minha e a sua casa é o projeto mais importante que Deus nos deu. É a nossa família. E eu pregando reconheço que preciso melhorar com a minha mulher que está assistindo o culto, com as minhas filhas, melhorar como um pai mais presente. Eu preciso. Então é interessante porque esse texto, ele é um pano de fundo de repente para alguém que está armado na cabeça, armado no coração, dizendo: eu aprendi assim, a minha construção familiar foi essa. Por mais bem interessado que nossos pais sejam, acredite, muitos deles falharam porque não tem instrução. Hoje, a instrução chegou até nós. Você tem um aparelho na sua mão, que você tem tudo quanto é informação aqui. Antigamente as pessoas eram leigas, elas ficavam refém de algumas coisas. Hoje não. Então eu penso que com essa introdução a gente pode entender um pouco do Salmo 127 e um pouco do Salmo 128 para a gente poder orar pela nossa casa. Quantos estão entendendo até aqui, digam amém. Pois bem, voltando para o Salmo 127. Aqui Salomão, ele começa esse salmo usando uma expressão que ela traz uma condição. Ele vai dizer no Salmo 127, no verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse se, ele representa algo condicional. É como muitas vezes a gente negocia com os nossos filhos: se você arrumar o seu quarto, nós vamos no McDonald's. Se você fizer a lição de casa, você terá um tempo livre para ficar no celular, para jogar futebol com os amigos. Esse se, ele traz e aponta para algo condicional. Deus nos traz condições para viver a bênção dele. E é interessante porque essa palavra edificar que o texto traz, ela tem pelo menos duas interpretações que são importantes na própria língua portuguesa. No transitivo direto, esse edificar vem de levantar, ou seja, construir a partir do solo. Se o Senhor edificar, ou seja, se Deus construir a partir do solo, ou seja, não tinha nada, tudo que foi construído foi Deus. Então essa primeira expressão aqui no transitivo indireto no transitivo direto é que Deus deve construir a família a partir do nada. Se Deus construiu a partir do nada, se Deus foi que começou esse casamento do zero, se Deus foi que começou essa família a partir do zero, então esse primeiro edificar no transitivo direto é isso. Agora no indireto é fazer a partir de uma teoria. Eu particularmente gosto desse segundo ponto, porque eu tenho a ideia desse construtor que é um instrutor. Repita comigo: instrutor. Deus é o mestre da obra. Quando a gente compra um aparelho, eu comprei um aparelho aqui, eu não sei nem usar ele. Eu não sei usar. Quem me ajuda é minha filha. E às vezes ela abre a tela e fala: não fecha, porque se eu fechar eu me perco aqui, não consigo abrir. Mas ele tem um manual de instrução, sim ou não? Sua geladeira tem um manual de instrução, seu ar-condicionado, o seu fogão, o seu carro tem um manual de instrução. Diz que tipo de combustível você deve usar. Lá tem o passo a passo. Aqui Salomão está dizendo: olha, se o Senhor não edificar, se não foi Deus que instruiu, se não foi Deus que orientou, se não foi Deus que recomendou, se não foi Deus que te direcionou,
Se não foi Deus, não vai dar certo. Se não foi Deus, não vai funcionar. Eu quero trazer pelo menos aqui 2 pontos para a gente pensar sobre o verso primeiro. Primeiro, se Deus é a condição para o sucesso, para a instrução, Ele vai dizer o seguinte: pensa a partir do ponto que de repente Deus não é o foco da casa, Deus não é o fundamento da casa. Ele vai dizer algo interessante: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele vai usar uma expressão que o trabalho que você e eu teremos para melhorar nossa família sempre será em vão. A gente vai se esforçar, vamos assumir compromisso que nem dieta. Olha, amanhã eu vou melhorar. Você não consegue. A partir da manhã eu não vou falar palavrão, você não consegue. A partir de amanhã eu vou tratar você melhor, meu marido, minha esposa. Você não consegue, por quê? Porque Deus não é o fundamento. O fundamento é você, é a sua emoção. Talvez é o seu interesse, é uma troca que você está querendo para construir algo, para conseguir algo. Ou seja, você não está alinhado com Deus, mas com as suas ideias. Então quando ele fala, se o Senhor não edificar, em vão você trabalha pela sua casa. Em vão você vai se esforçar para ver sua casa mudar. Quantas pessoas vêm para a igreja, elas oram, participam de cursos, elas fazem tudo o que você imagina e o casamento não vai para frente. Por quê? Porque gira em torno delas, não está em torno de Deus. Está em torno daquilo que elas pensam que é certo, não aquilo que Deus diz o que é certo. Então quando Deus não é o centro, você vai trabalhar pela família de maneira não compensatória. E ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, segunda coisa, esse guardar ele vem de cuidado. Nenhum cuidado é compensador quando não tem o cuidado de Deus. Os homens que trabalham, levanta a mão aqui, os homens que trabalham, certamente fica pelo menos de 8 a 12 horas fora de casa. Sim ou não? Em São Paulo talvez mais, só de condução 4 ou 5 horas, somando 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Quem cuida da nossa casa? É você? É Deus. Você fala, eu não estou em casa, meu filho vai para a escola. Você fala, só Deus para guardar ele na escola. Eu não estou lá o tempo inteiro vendo o que está acontecendo. Hoje o menino está no quarto, tem uma televisão dele, tem um celular dele, o mundo está nas mãos dele, num quarto. Antigamente o nosso quarto era uma luta. Era briga para ver quem ia dormir em qual lugar, porque era um em cima do outro. Hoje não. Hoje seu filho não tem um quarto para ele, tem uma guerra dentro de casa. E quando o menino sabe que vai ter um irmão, ele já sabe que só tem 2 quartos na casa, ele fica bravo. Tem que dividir o quarto. Então pensa que, se o Senhor não edifica, o nosso cuidado ele é inútil. Não estou dizendo para você que você não tem que cuidar da sua casa, ok? Estou dizendo para você que você tem Deus como um fundamento de cuidado. Você sabe, Deus guarda a minha casa, Deus guarda o meu casamento, Deus guarda os meus filhos. Eu oro para que a minha esposa vá para o trabalho bem e volte bem. Eu oro para que as minhas filhas vão para a faculdade bem e volte bem. Ou seja, quando Deus é o centro, eu oro porque sei que Deus vai guardar. Quando Deus não é o centro, eu não sei o que pode acontecer. Um ponto no verso de número 2, se puder colocar, Paulinho, para mim. Ele usa uma expressão assim, inútil será. Vem de inutilidade, sem serventia. Quando Deus não é o centro, não vai ter serventia. Primeiro, você acordar cedo. Eu trabalho por essa casa e ninguém me reconhece aqui nessa família. Deus não é o centro. Você nunca está satisfeito por aquilo que você faz pela família. Inútil será você levantar de madrugada. Eu durmo, eu repouso, eu durmo, e parece que não descanso. Eu durmo e parece que a minha força não é renovada quando Deus não é o centro. Você não se satisfaz com a sua casa, você vai dormir 12 horas e tem um tijolo nas costas. Inútil será levantar de madrugada e repousar à tarde.
comer o pão das dores, ou seja, trabalho muito para sustentar essa casa e ninguém me valoriza. Essa é a expressão de um homem que não conhece Deus. Eu trabalho muito nessa casa e ninguém me dá valor. Eu corro o dia inteiro e ninguém reconhece o meu esforço. Essa é uma expressão de quem trabalha para comer o pão das dores. Você come, trabalha para ter reconhecimento da casa. O crente, a mulher que nasceu de novo, o homem que é crente, ele trabalha porque ele sabe que esse é seu papel. Ele não trabalha para ter reconhecimento, ele trabalha porque ele já reconhece: a minha casa, a minha família foi Deus que me deu. Eu não preciso que a minha esposa me elogie para saber que Deus me colocou aqui. Não tenho reconhecimento não, meu amor. Fica esperando o reconhecimento para você ver o que vai acontecer. Eu trabalho o dia inteiro, meu patrão não reconhece. Fica esperando o reconhecimento. Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo que vier às suas mãos, faça com toda a sua força, todo o seu esforço, não para homens. Esse homens, ele não trata com a questão de gênero, fala de ser humano. Eu não faço porque minha esposa quer, embora eu vou mimar. Eu não faço porque minha filha pediu, embora amo também. Eu faço porque eu sei que isso agrada a Deus. Um dia eu vi um pastor usar uma expressão assim, orientando um casal. Eu não aguento mais minha esposa, meu amor acabou por ela. E o pastor, muito sábio, falou: então você fique com ela por amor a Deus. Porque amor não é sentimento, amor é mandamento. E Deus mandou você amá-la, mesmo quando ela não te ama. Ai, meu amor não é correspondido. Se entendêssemos o que Deus tem para a família, amaríamos mesmo não sendo amados. Então, Salomão lhe começa trazendo essa expressão de que se Deus não é o centro, a gente vai pagar um preço. Porque ele vai dizer na parte B do texto: pois assim dá ele aos seus amados o sono. Assim dá ele para aquele que entendeu que é ele que edifica o sono. Você trabalha, mas você descansa. Você corre, mas você tem paz. Tem preço melhor do que você poder chegar na sua casa e poder oferecer à sua família algo que o fruto do teu trabalho permitiu você fazer? Tem algo melhor do que você poder dar para os seus filhos um par de tênis que você nunca teve? Tem condição melhor do que você parar no Habib's e comprar que seja 2 esfirras, dizendo assim: poxa, meu pai nunca me levou para comer fora, eu não tenho essa memória. Pode ser simples, mas eu consigo fazer para minha família. Isso é plenitude. Essa pessoa, vai dizer o texto no final, assim dá a Deus a essas pessoas o sono, é descanso. Eu descanso não é porque eu tenho um tênis bom, eu descanso porque eu estou calçado. Deus me deu um calçado. Eu descanso não é porque eu ando de carro, eu descanso porque se eu puder pegar um metrô, eu pego. Antigamente, para ir para o centro, nós íamos até o metrô Carrão, porque não tinha metrô aqui. Quem é o centro da nossa casa? Essa é a pergunta que se faz. Salomão é o homem mais rico que jamais viveu. Ele tinha tudo, mas não achou felicidade no dinheiro que tinha. Não achou felicidade nas 300 esposas, nem nas 700 concubinas que teve. Não achou satisfação em entregar o seu culto a Deus. E não teve satisfação em entregar o seu culto para os deuses das mulheres que ele decidiu casar. Um homem que jamais viveu, mas talvez teve tudo o que muitos queriam ter. Queria ter dinheiro. Eu queria poder ter liberdade com mulher. Salomão entendeu. Isso não me trouxe alegria, não me trouxe paz. Eu não encontrei fundamento para a minha vida sobre isso. Eu vou deixar o verso 3 um pouco de lado do Salmo 127 e vou para o Salmo 128, porque o verso 3 fala dos filhos. Amém? Amém? Daqui a pouco a gente volta, porque todo mundo aqui é filho da mãe. É ou não é? Você não é filho da mãe? Sim ou não? Eu também sou.
E do pai também, né, pastor Garcia? Nós somos. Mas os filhos a gente trata depois. Vamos agora entender o Salmo 128, que é o pai de Salomão que escreveu, que é o Salmo de Davi. Davi vai dizer uma coisa no Salmo 128. Puder colocar lá no verso de número 1, no Salmo 128, por gentileza. Vamos lá. Bem-aventurado é aquele que teme ao e anda nos seus caminhos. Se no Salmo 127, ele fala que se o Senhor não edificar, está dizendo de Deus como centro, Deus como a pessoa mais importante da casa, o Davi começa dizendo o seguinte: bem-aventurado é é o homem, ele começa falando da pessoa. Está dizendo assim, ó, essa palavra bem-aventurado, ela vem de feliz, tá? Feliz é o camarada que ele teme a Deus. Esse temor é de reverência, de obediência, respeito. Aquele que tem prazer em obedecer. Ele começa dizendo assim, ó, que feliz é o camarada que teme a Jesus, que teme ao Senhor. Se Salomão falou, se Deus não edificar a casa, e ele está certo em falar isso, Davi começa dizendo o seguinte: olha, eu já sei que é Deus que edifica, mas se eu não temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, se eu não for crente e obedecer a Bíblia, se eu não vier para o culto, dar glória a Deus, mas no final do culto vivenciar aquilo que eu glorifiquei na igreja, se eu não me submeter à palavra que entendi, se eu não temer o Deus que está habitando naquele lugar, ou seja, se Salomão começa dizendo, Deus é responsável pela família, Davi começa dizendo, a minha família vai ser uma bênção, se eu assumir a responsabilidade do meu papel, ou seja, meu filho está certo, Deus é o centro, mas Deus sendo o centro e eu não obedecê-lo, não muda, eu preciso obedecer a Deus, para que a minha casa seja uma grande bênção. Davi começa assumindo a responsabilidade. Se o Senhor não edificar, Deus é o centro, e glória a Deus por isso. Mas eu sou feliz porque reconheço que Deus é o centro. Salomão sabia que Deus era o centro, mas não atribuía a Deus a sua casa. Davi sabia, eu temo a Deus, não só porque Deus é o centro, mas eu temo a Deus porque eu tenho reverência a Ele e ando nos seus caminhos. O crente tem responsabilidade de se alegrar com a sua casa. Verso número 2. É um contraponto do Salmo 127. Se lá diz que o camarada vai comer o pão das dores, que se Deus não for o centro, o que adianta? É Deus que cuida da casa. Aqui está dizendo o seguinte: quando você e eu tememos a Deus, olha que coisa linda nesse texto. Além de nós desfrutarmos da alegria da nossa casa, ele vai dizer, comerá do trabalho das tuas mãos. Ou seja, eu sou próspero. Ao pastor com a teologia da prosperidade. Não, eu leio a Bíblia, tá bom? Fica tranquilo. Prosperidade é eu estou bem com aquilo que Deus me deu. Eu ganho um salário mínimo, vivo nas condições que um salário mínimo me permite viver, e minha família é feliz com isso. Você conhece certamente uma história, ou alguma história, né, que o peão empresta dinheiro para o patrão, que o patrão ganha muito dinheiro e o camarada nunca tem nada. O peão ganha pouquinho e sempre está com dinheiro no bolso. O peão sempre pode poder comer um churrasquinho, naquele churrasquinho lá na porta da empresa, porque o peão ganha pouco, mas ele entendeu, o pouco que eu tenho, Deus cuida. O camarada anda com aquele carrão e o ponteiro só está na reserva, o amarelão aceso, o zoião, dizendo, põe em gasolina, põe em gasolina. O cara fala assim, demônio esse carro, bebe mais do que pé de cana na boca do boteco. Não é não, é que você comprou um carro que o seu bolso não mantém o carro que você tem. O Fusquinha te leva para o mesmo lugar. Você vai tudo suado para o lugar, é lógico, mas ele te leva para o mesmo lugar. O homem, quando entende que Deus é o centro e se submete, ele teme, anda nos seus caminhos e ele é feliz pelo trabalho que tem. O meu trabalho abençoa a minha casa. Você lembra, tem memória do seu pai? Meu pai usava uma bolsa, pastor Márcio, igual bolsa de carteiro. Era a marmita dele. E meu pai sempre chegava
com uma sacolinha do mercado trazendo mistura. Para quem não sabe, mistura é carne, tá? A gente que é mais velho falava mistura, carninha. Minha mãe falava assim: Zé, tem mistura na geladeira, trouxe por quê? Não pode faltar. Zé, tem mistura aqui? Não pode faltar. Porque meu pai, quando jovem, comia o que sobrava dos seus irmãos mais novos. Os irmãos comiam, ele ficava do lado de fora. O que sobrava é o que o meu pai e um outro irmão comiam. Meu pai passou fome e não queria que os filhos passassem. Ganhando pouco, não faltava carne. É o homem que come do trabalho das suas mãos. Não tinha instrução, mas tinha alegria. Diz ainda que feliz será. O trabalho traz satisfação. Sabe por quê, irmão? Vamos falar a verdade aqui, tá bom? Eu já vou assumir. Ó, irmão, a gente trabalha porque a gente é obrigado, sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade. Deus está vendo no seu coração. Coisa boa é você estar na beira da praia comendo um churrasquinho, hein? Piscina, comendo um Doritos, tomando refrigerante. Eu não tomo mais refrigerante mais. Mas coisa boa é você falar assim: o que eu vou fazer hoje? Nada. Que bênção. As minhas filhas falam assim: pai, olha, eu fico louco. Qual que é a programação para hoje? Eu falo: fazer nada. Quando ele fala: olha, vai comer do trabalho da mão, feliz será. É o cara que volta do trabalho feliz. Quando está indo? Para minha casa ver minha família. O cara não está aqui assim, ó. Oi, bem, bom dia, boa tarde. Não, feliz. Cara, eu trabalhei o dia inteiro. Vou chegar no lugar mais importante que eu tenho. É a igreja, pastor. Não, é a minha casa. Aí, o lugar mais incrível para mim é na Adriano Bertozzi 383. Vai ler Bíblia. O lugar mais importante para você é a sua casa. Porque se não é a sua casa, aqui você e eu não estamos entregando a Deus o nosso melhor culto, porque aqui é a extensão daquilo que a gente vive em... Eu não vivo em casa para... Eu não vivo aqui para poder viver em casa. É em casa para viver aqui. Está entendendo, amém? Ah, não gostei. Você vai falar com Jesus. Eu não quero saber, não. Então ele será feliz porque ele tem satisfação. E diz que e te irá bem, agradável. É alguém que é satisfeito pelo trabalho que tem. Mas ele sabe que o seu trabalho provê a sua casa, na sua condição. E existe uma satisfação, família feliz. Gente, olha, a gente que tem mais de 30, para não falar aqui a idade, a gente tinha tão pouco e era feliz. Um dia, 2 anos atrás, caiu uma chuva e tinha uma menina na sala de aula comigo que ela tinha pavor, ela chorava. Aí um dia eu peguei ela na mão, levei ela até a janela e falei: a chuva não faz mal, estica a sua mão. E ela: não quero. Eu falei: estica a sua mão, deixa a água molhar a sua mão. Eu me lembro quando eu tomava banho debaixo dos canos, banho de chuva. Eu morava numa ladeira, irmão. A água descia aquela enxurrente, aquela corrente, a gente deitava assim e ia até lá embaixo. E acredite, lá em cima tinha uns caras mijando. A gente não sabia. E nós íamos, olha, nem tinha prancha, nada. Jogava a cueca fora. Que mesmo fala: joga fora. Você pega os meninos hoje, nunca tomaram banho de chuva. Se tomar, fica doente. Vem me buscar a mãe porque está chovendo. Era a maior alegria nossa, banho de chuva. Trovão nem matava. A gente não ficava sabendo, né, quem morreu. Mas trovejava, você estava jogando futebol no campinho. Hoje troveja, o cara ganha 5 milhões por mês. Não pode jogar, para a partida. A gente pagava para jogar e torcia para chover. Aquele campo de barro, aquelas pedras, a tampa do dedo ia embora quantas vezes? Quantas vezes você já perdeu a tampa do dedo, Vini? Deixa eu jogar futebol. Tem cara que joga futebol, né? Já perdeu a tampa do dedo? Rapaz, cadê a tampa do dedo? Ficou no campo, nem sei. Hoje o menino faz um corte. Ah! A mãe falou: não é nada. Entrou um fiapo na mão, não é nada. Cara, parece que tudo melhorou e tudo piorou ao mesmo tempo. Aqui ele está dizendo que quando você teme a Deus, você vai bem. Eu creio que Deus quer que a gente vá bem. Sim ou não?
vai ficar melhor a mensagem, fica tranquilo. Vai ficar, vira para quem está do seu lado, vai ficar melhor, vai melhorar. Vai melhorar a mensagem. Vai melhorar. Olha, quando o marido é crente, o negócio fica bom. Quando o marido é uma bênção, tudo fica legal. Porque tudo que eu falei até agora aqui é para o maridão, é para o homem, é o seu papel. Olha o resultado. Repita comigo, irmãs. Olha o resultado. Essa parte é a parte que minha mulher grava, que ela usa contra mim em casa. Verso número 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A videira tem como característica ser uma planta trepadeira. Paulinho, põe aquela imagem lá do pastor Moisés. Eu copiei uma imagem dele, mas os direitos autorais o Moisés colocou aqui pra gente no último culto, né? No domingo passado, né? Na Santa Ceia. A treliça. Cadê os homens? Levanta a mão aqui, os homens. Nós somos a treliça da mulher. Repete comigo, irmão, com voz de homem. Estou te vendo, viu, Lucas? Fala alto. Diga, eu sou a treliça da minha mulher. Aleluia. Bota agora outra imagem aí, Paulinho. Ó. A mulher só fica de pé por causa do varão. Eu vou me apoiar nesse varão aí. Ela vai e fala, pode passar no crédito. Por quê? Porque tem quem paga. Você não tem, mas ela sabe, a treliça está lá, trabalhando 15 horas por dia. Ele vai, Deus vai usar ele, eu sei que vai. É Isaías, essa videira frutífera, é essa mulher que ela vai dar fruto, mas porque ela está com o marido. Aí você vai falar assim, pô pastor, mas tem irmãs aqui que não têm o marido. Tem irmãs aqui que elas estão solteiras. Tem irmãs aqui que elas não têm essa treliça. Essa irmã é aquela que a treliça é o próprio Deus. Ah pastor, mas aí o senhor cometeu um equívoco, porque Deus sustenta todos nós. É verdade. Mas quando eu decidi me casar, a responsabilidade da minha mulher passou a ser minha. E quando você é solteiro, é você direto com Deus. Você casou, pode ver que se a gente está brigado em casa, Deus nem ouve a oração do homem. Senhor Deus Todo-Poderoso, está a mulher na sala. Ouve não, Jesus, ouve não. Está sem falar comigo 2 dias. Ouve não. Olha como é que Deus, até o relacionamento com Ele, William, Ele atribui como vai estar a gente com a esposa. Ou seja, voltando para o texto, então essa mulher, ela vai ser essa videira frutífera, que é esse símbolo de abundância. Aonde? Coloca esse versículo, só ele, na NVI, só para você entender. É a videira frutífera, olha, em sua, cadê as irmãs? Levanta a mão aqui. Vou apertar vocês agora também. Não é videira frutífera na casa da sua mãe. Não é videira frutífera na casa do seu pai, no seu trabalho, em casa. Em casa, a irmã está voando. Por quê? Porque em casa a minha mulher bota para quebrar. Ai, minha mulher é tão tímida, na igreja ela não se envolve muito no ministério, é o jeito dela, não tem problema. É o perfil dela, porque em casa ela é um vulcão. Em casa ela resolve. Agora é um vulcão na igreja, em casa é um mar morto, aí não resolve. Eu vou pedir para as mulheres ficarem de pé. Eu quero prestar uma homenagem. Talvez eu garanto uns pontos também lá com a minha esposa. Ela já está. Vou ler. Provérbios 31, verso 10. A mulher frutífera, na nova tradução da linguagem de hoje. Pode até falar assim, entendi, hein? Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10. Na nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero ler com as irmãs. Presta atenção, irmão, só ouve, aguça o seu ouvido. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Vamos lá. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Que bênção, vai enriquecer por causa de você. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem, nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo roupa de lã e de linho.
de lugares distantes ela traz comida para casa, como faz os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examine e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte, trabalhadora, conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Faz cobertas e usa roupa de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos daquele lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Deem a ela o que merece por tudo o que faz, e que ela seja elogiada por todas. Parabéns, mulheres da Itaquera Church. Quem é essa mulher? É a mulher frutífera em volta da mesa. É a mulher que fala assim: ô pastor, esse texto aí fala que eu trabalho demais, hein? Tem uma parte das empregadas que eu gostei, mas meu marido não tem empregado em casa não. Sabe por que essa mulher é assim? Sabe por quê? Porque ela olha o marido que tem e fala: vale a pena todo o esforço por esse homem que Deus me deu. Homem de Deus, homem que vale a pena. Nenhum trabalho é cansativo quando você faz para alguém que te honra, que te valoriza. Que Jesus me melhore como marido, para que a minha esposa possa ser elogiada todos os dias. Agora eu vou pedir para os homens ficarem em pé junto com as mulheres. E as mulheres continuam em pé também. Continuam em pé, vamos já para os finalmente aqui. Pastor, o senhor esqueceu do texto lá, né? Esqueci, não. Vamos chamar as crianças já. O pastor Marcos já pega a lista aí. Salmo 127, verso de número 3. Esse homem que tem alegria, essa mulher que tem honra, vai gerar filhos como? Doentes ou saudáveis? Doentes ou saudáveis? Saudáveis. Os filhos são um presente do... Volta agora para a corrigida. Vai dizer que filhos são herança do Senhor. Herança, você trabalha para merecer uma herança? Trabalha? Herança cai no seu colo do nada. Você tem direito. O seu filho não é teu, ele é de Deus. Você vai dar conta dele. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, mulher, o seu galardão. Seu ventre gera, porque é galardão, é presente de Deus. Deus te deu um ventre próspero. Louva a Deus por isso, que muita mulher quer gerar e não consegue. Verso 4. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Você é um pai e uma mãe bem resolvido. Seu filho vai para trás ou vai para frente? Já viu alguém atirar a flecha para trás? Cara, eu estou voando, minha filha vai voar mais. Eu estou correndo, minha filha vai correr mais. Porque a gente é saudável. A gente tem vida resolvida. Nossos filhos vão crescer bem resolvidos. Verso 5. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Está dizendo assim: bem-aventurado é o cara que pode ter muito filho. Não vai ser confundido. Quando falarem com seus inimigos à porta, vão saber, esse cara é crente. Por quê? Olha o filho dele. Quer descobrir se nós somos crentes? Olha para os nossos filhos. Nossos filhos é a reprodução do nosso comportamento. Por isso, quando o menino aprontar, pega ele. Porque a sua vida é avaliada pelo comportamento do seu filho. Pastor, meu filho tem 18 anos, se desviou, é outra história. Virou adulto, responde por ele, é uma outra parte. Tem muito pai sofrendo porque o filho adulto se desviou. E quando está na sua casa, quem manda é você. Está na sua casa, quem dá as regras é você. Está na sua casa, quem vai decidir o que ele vai comer
é você. Passou dos 18, aí é outra história. Ele fez, vai pagar o preço. Se aprontar, é maior de idade, você não consegue resolver. É ele, agora é a justiça. Mas na sua casa, é você que vai dizer o que vai acontecer. Amém ou não amém? A ideia aqui de Salomão é: meu filho é uma flecha boa. Vai para o 128 para me encerrar e chamar as crianças e os pais aqui na frente. Coloca lá no verso de número 5. 128, verso 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias das... Oh, desculpa, eu pulei o verso 3, me perdoa. O verso 3 que eu pulei. Eu não posso cometer essa gafe. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua. O menino vai ter prazer de ficar em casa. Qual que é? Ouçam, essa parte é importante. Qual que é o desejo das crianças, adolescentes hoje? Ficarem em casa ou fora de casa? Em casa ou fora de casa? Porque eles entenderam que fora é melhor. Eles vão buscar e vão querer buscar fora o que a gente pode proporcionar em... Olha, eu amo os meus amigos, mas não tem coisa melhor que sair com os meus pais. Eu não tenho vergonha que o meu pai me busca na porta da escola. Sabe por quê? É meu pai, é meu herói. Meu pai. Quando seu filho fala assim, me busca na porta da escola, você está acertando. Ou ele arruma uma briga, quer que você vá lá resolver. Mas normalmente, quando ele não tem vergonha, ele está feliz. Ele vai dar fruto em casa. Você vai ver, olha esse menino. Nem precisa pedir para ela lavar a louça. Vai brigar, a louça é minha, Esther. É minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Você fez a unha, não importa. Minha unha pode estragar, da minha mãe nunca. É as nossas filhas adolescentes. Posso ouvir amém? Elas estão assim agora. Nós vamos orar pelas crianças aqui. Mas eu queria que essa mensagem, atinja o coração de todos nós. Somos pais. Somos filhos. Talvez você tenha ainda mãe viva, pai vivo. Dá tempo de honrar. Quando meu pai ficou doente, eu uso isso para encerrar a mensagem. Nós somos em 5. E eu faltei muito no trabalho. Faltei muito. E me lembro que a minha esposa falava assim: por que você vai faltar de novo? Peça para algum irmão. Eu falava: não, eu vou levar meu pai na consulta. Enquanto ele estiver vivo, eu vou fazer o que me cabe fazer. No velório dele, eu li um texto e orei pelo meu pai. Enquanto minha mãe estiver viva e estiver ao meu alcance, eu vou querer fazer. Para que as minhas filhas vejam, e quando o pai estiver velho, vão falar: meu pai honrou minha avó, eu vou honrar o meu pai. O maior exemplo das minhas filhas é o pai que elas têm em casa, não é o super-herói da televisão. Você, pai, você, mãe, deve ser o herói da sua filha. E nós vamos chamar aqui na frente agora alguns pais e mães, heróis, que decidiram começar entregando os filhos diante do Senhor. É a maior preciosidade que nós temos. Nós daremos tudo por causa deles.